Salve, rapaziada, vou deixar aqui pra vocês agora mais um vídeo da Jovem Pan Esportes. Vou deixar o link aqui embaixo como crédito, está na descrição. Vamos ver o que eles estão falando a respeito desse clássico de hoje entre Flamengo e Fluminense. Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo, um tem suas dificuldades, o outro também, um tá meio desfacelado por causa da Copa América, por causa de algumas lesões, vários desfalques que o Flamengo tá, e o Fluminense também enfrentando dificuldades, está apresentando um futebol muito ruim, muito aquém daquilo que é esperado. Tá bom, rapaziada? Vamos ver o que eles estão falando a respeito desse jogo de hoje. 24, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que coisa. E tem o Flamengo do Tite, todo desfacelado, com esses problemas aí em relação à Copa América, aos desfalques da Copa América. Mauro César, o que esperar desse jogo? Flamengo favorito, evidentemente, pela fase que vem o Fluminense. Mas o que você espera dessa partida Fluminense e Flamengo às 4 da tarde no Maracanã, Mauro César? Eu imagino o Fluminense jogando melhor do que as últimas partidas. Acho que é uma outra mobilização para esse jogo. É um jogo para o Fernando Diniz continuar no cargo. Se perder o jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, especialmente se perder jogando mal. Então eu imagino que, como o Vasco ontem se mobilizou para o jogo com o São Paulo, após a saída do técnico e venceu, jogou melhor, eu imagino que o Fluminense hoje consiga fazer mais do que fez nos últimos jogos. O Flamengo está muito desfalcado nessa fase da temporada por conta de Copa América e outras questões, de lesões, suspensões eventualmente, mas tem conseguido bons resultados, 3 jogos, ganhou 7 pontos em 9, venceu 2 partidas, né? 2 vezes reagindo no final, empatando, depois vencendo no final, na mesma semana. Então, eu imagino um jogo com o Flamengo como favorito, pelas circunstâncias, mesmo desfalcado, mas acho que o Fluminense hoje deve ser um Fluminense mais organizado, mais competitivo do que nos últimos jogos. E sem aquela obrigação que teve, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, de ser o time que vai ter que controlar o jogo, ter que buscar o resultado, pode até adotar uma estratégia um pouco diferente. Aí vejamos também qual vai ser a escalação do Fernando Diniz, né? Acho que era um jogo hoje para ele dar uma trancadinha no time, proteger mais o time. Pedro, e a cavalaria? Vamos ver. Vamos passar aqui daqui a pouquinho as prováveis escalações. Tem um provável Fluminense aqui, ó, de Fábio no gol. Aí vem Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa. Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Ganso. John Kennedy e Germán Cano. É o provável Fluminense, hein? Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso, John Kennedy e Cano. A provável cavalaria do Fluminense para o jogo de hoje, hein? Será que não é um time muito pesado para enfrentar o Flamengo? Não, zagueiros, não tem zagueiro no Fluminense. Tô vendo aí Você acha que hoje o Diniz pode cair em caso de derrota? Muito pressionado o Diniz. Tem gente falando até que de repente pode sair do Fluminense. Por exemplo, eu vi lá os caras chegando para treinar, os caras pegando o John Kennedy, né? Você viu? Vi a cena. E tal. Eu acho que o Diniz, só se for pelo presidente, ele tem um respaldo, né? O presidente renovou com ele agora por 2 anos. Né? Mas a torcida está pressionando, teve faixa no jogo contra o Cruzeiro. Pelo presidente, eu acho que não demite ele, não. Tô vendo até torcedor do Corinthians criar uma expectativa de Diniz no Corinthians, porque o Antônio Oliveira também tá muito pressionado pelo lado do Parque São Jorge. Pode cair dois nessa rodada, né? Eu acho até que o Corinthians, se não cair hoje, porque a pressão tá muito forte, pode cair talvez lá no Clássico contra o Palmeiras, no dia 1º de julho. O Clássico contra o Palmeiras é algo que geralmente mexe nas coisas do Corinthians. E ainda mais vivendo um momento ruim. Começa o Campeonato Brasileiro, 10 treinadores estrangeiros e 10 brasileiros. 6 portugueses e 4 argentinos, né? Agora tem 9 estrangeiros. Caiu um português do Vasco e caiu o Jair Ventura. Então até nisso tá acompanhando. Pode ser que, vamos supor, cai o Diniz e cai o do Corinthians também. Estão indo... Cai um brasileiro, cai um português. Mauro César, será que é o caso do Fernando Diniz hoje ser demitido se o Fluminense perder o jogo para o Flamengo no Maracanã, Mauro? Se perder jogando mal, se perder por mais uma diferença maior de gol jogando mal, eu acho que é possível que ele encerre esse ciclo, porque a pressão está muito grande pela demissão dele. O Mário Bittencourt está segurando, vai segurar até onde der, imagino eu. Mas se o Fluminense hoje fizer uma má atuação e for derrotado, como o São Paulo perdeu ontem, por exemplo, tomar 3 gols, 4 gols, sei lá, perder feio. Quase fizer um jogo equilibrado, empatar, ganhar, óbvio que ele não vai cair. Se perder um jogo disputado, eu acho que ele fica. Mas se fizer um papelão, a cota de vexames, acho que ela já se esgotou.
São Paulo perdido. Se o Fluminense hoje também ficar perdido contra o Flamengo, de repente for até algo parecido com aquele Flamengo e Vasco, aí eu tenho certeza que vai ficar insustentável a relação do Diniz com o Fluminense. Com a torcida já está muito difícil. O torcedor levando faixas para o estádio, pedindo a demissão do Diniz. Acabou 2023, agora é 2024. Bruno Prado, Flamengo e Fluminense com alguns ingredientes. É um clássico muito especial do futebol brasileiro. Às 4h a bola rola no Maracanã para o Fla-Flu, Bruno Prado. O Flamengo é o favorito para o jogo, sim, pelo momento do Fluminense. O time do Flamengo é melhor, é o líder do campeonato. O Fluminense jogando muito mal, né? O Fluminense é o lanterna e realmente acho que é o que está jogando o pior futebol nas últimas. Pegar um corte aí de 5 rodadas, aí é o time que está num pior momento. Um clássico é um jogo às vezes mais aberto, com mais oportunidades, se bem que no Carioca o Flamengo não deu muita chance ao Fluminense, principalmente no primeiro jogo da semifinal. Entre eles, o Flamengo conseguiu fazer uma marcação mais adiantada com muita eficiência e isso complicou bastante o Fluminense. Não sei se vai conseguir fazer porque está uma maratona mais pesada de jogos, isso exige muito da parte física, então não sei se o Flamengo vai conseguir marcar lá na frente com a mesma eficiência e se será essa a estratégia. Mas é um favoritismo do Flamengo. No Fluminense, eu concordo com o que o Vampeta falou. Acho que o presidente não tem... Pelo presidente do Fluminense, o Diniz fica. Ele acabou de renovar. O elenco foi montado muito dentro do que o Diniz queria. Os jogadores mais velhos e mais técnicos, o Diniz aposta muito nesses jogadores que são mais técnicos. Acho que até às vezes pode faltar um equilíbrio ali entre a parte física e a parte técnica, mas o Diniz aposta muito nesse tipo de jogador. Então o elenco foi montado de acordo com as ideias dele. Então, o melhor cara para tentar fazer esse elenco jogar é ele, porque o elenco é muito dentro do que ele pensa. Agora é Thiago Silva ainda? Sim, que é mais um veterano. Se vem um outro técnico e pega um elenco bem veterano como esse do Fluminense, vai sofrer, vai ter problemas. O Diniz gosta de trabalhar com jogadores assim, ele privilegia muito a parte técnica do jogador. Então, o elenco foi montado muito do que ele pensa sobre futebol. Só que a gente sabe como agem os dirigentes de futebol, que são bem políticos. Às vezes o cara ele tem uma convicção, ele acha que o treinador tem que ficar, só que aí começa a torcida a fazer protesto, como já está fazendo. Aí o conselheiro tal que tem não sei quantos votos também começa a pressionar. Aí o outro que tem mais 20 votos também pressiona. Aí começa a ter ameaça. E aí o cara às vezes não resiste e tira. Mas se o Mário Bittencourt acha que o Diniz é o melhor cara para tirar o Fluminense dessa situação, e como ele renovou com ele outro dia, eu acho que ele acha isso, ele tem que manter, e tanto faz o que falam. Mas não é isso que normalmente acontece. E nós temos uma arte mostrando o desempenho do Fluminense contra equipes da Série A. É preocupante o desempenho desse Fluminense do Fernando Diniz. Até aqui, ó, tá aí na tela, arte, tudo para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News. 15 jogos, apenas uma vitória, 5 empates, 9 derrotas, 17% de aproveitamento, 12 gols marcados, 25 sofridos. E em clássicos, nos últimos 15 clássicos, o Fluminense tem apenas uma vitória. É um desempenho pavoroso o do Fluminense e hoje enfrenta o Flamengo. Mauro César Pereira, preocupante. A gente viu Flamengo e Vasco, o clássico mais recente do futebol carioca, deu no que deu. Difícil a gente falar, né? Difícil repetir um jogo como aquele, mas que o Fluminense não chega muito confiante para enfrentar o Flamengo, isso Mauro. Eu acho que, assim, não acredito que o Fluminense faça uma atuação tão ruim como aquela do Vasco. Ofereça ao Flamengo tantas oportunidades. E o Flamengo estava completo, né? Tinha Arrascaeta, De La Cruz, todo mundo estava à disposição. Hoje é um Flamengo com desfalques importantes também. Mas a grande questão acho que é como o Fluminense vai se apresentar. O Fluminense vai ser um time mais protegido, vai ser um time mais cauteloso, transferindo para o Flamengo a responsabilidade de um resultado também. O Fluminense tem que vencer para sair do rebaixamento, o Flamengo tem que vencer para seguir na liderança. Então, acho que vai passar muito pela estratégia do Diniz. E do Tite também, né? No jogo passado, claramente o Flamengo não brigou para ter mais posse de bola que o Bahia. Entendeu que o Bahia ia se impor, com o seu time praticamente completo, para ficar com a bola, e adotou uma outra estratégia. O Fluminense gosta também de ficar com a bola. Não sei se vai fazer algo parecido o Tite, se ele vai tentar se impor de uma outra forma. Acho que vai passar muito também pela estratégia dos treinadores, é um desenho desse jogo. Agora, Ganso e Renato Augusto juntos.
É pesado, né? Acho meio complicado. O time tá pesado. Você acha que hoje... Sem a bola é complicado. É 2 atacantes. O Diniz E até... a dupla de zaga. E a dupla de zaga. Antônio Carlos e... Martinelli. Antônio Carlos não passa nenhuma confiança, né? Nenhuma segurança, o Antônio Carlos. Sem bola. Vai esperar que o Renato Augusto e o Ganso deem sustentação. Aí você acaba tendo aquelas situações como no jogo do Corinthians, que o Cano estava jogando de volante. E foi ali que o Corinthians roubou bolas e fez 3 gols. Então, eu não sei se essa é a melhor formação do Fluminense, não. Acho bem discutível. Ô Mauro, o Fernando Diniz até na seleção brasileira e na carreira dele como um todo, né? Ele sempre disse, eu tenho as minhas convicções e vou seguir plenamente as minhas convicções. Será que hoje não é o caso do Fluminense abrir mão do estilo de jogo Fernando Diniz, fazer um jogo até um pouco mais pragmático para tentar segurar um resultado contra esse Flamengo? Me parece mais razoável, né? E esse negócio de convicção também é um negócio meio maluco, né? Pessoal, não, o técnico com as suas convicções. O técnico é só um ser humano. As convicções dele não significam obrigatoriamente que elas estão corretas. O que aquele seja o melhor caminho a seguir, ele pode estar enganado. Eu acho que o técnico tem que ser flexível e tem que procurar fazer com que o seu time jogue de formas diferentes. O ideal é saber jogar de diferentes maneiras, de acordo com a competição, com o adversário, se é em casa ou se é fora. Você vai se adaptando. Esse é o melhor cenário, né? Para você ter um time que vai impor a forma de jogar contra qualquer adversário, você tem que estar num estágio no Manchester City. Tem que estar nesse nível. Eu vou jogar arrumando contra qualquer adversário. Pode ser o Real Madrid, posso até perder dos pênaltis, mas eu vou jogar do meu jeito, eu vou te colocar contra o seu campo, vou ficar com a bola e vou te encurralar. Quem faz isso no mundo hoje? Só o Manchester City. Não existe nenhum time no mundo que consiga impor a sua maneira contra qualquer oponente sem discussão, né? Então os times têm que se adequar à situação. Então essa coisa de, a minha convicção é essa, eu acho isso um erro. Acho um erro. Ele tem uma ideia, ele parte dela. Mas ele, como técnico, como qualquer outro, tem que ter a capacidade de adequar. Nesse momento, eu venho de derrotas, resultados ruins. O Fluminense está na lanterna. Vou pegar o Flamengo líder. Mas o Flamengo está desfalcado. Como é que eu me preparo para esse jogo? Eu vou me impor, eu vou querer ficar com a bola, vou jogar no campo deles, será que eu estou preparado para isso? O meu time permite isso nesse momento? Ou talvez seja melhor ter uma outra estratégia. Não obrigatoriamente jogar fechado, não. Mas é outra forma de jogar. Eu acho assim, essa escalação com esses 2 veteranos, Ganso e Renato Augusto, 2 centroavantes, 2 atacantes, no momento que não tiver a bola, será que é a melhor formação? Sinceramente, acho que não. E nós temos aqui a provável escalação do Flamengo, hein? Já passamos um provável Fluminense, o Flamengo do Tite. Como deve entrar em campo? Flamengo com vários desfalques por conta da Copa América, sem Varela, sem Matias Vinha, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar. Um provável Flamengo. Aqui vai, com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Com a possibilidade do Ayrton Lucas na lateral esquerda do Mengão. Alan, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Até uma formação parecida com o jogo passado da equipe rubro-negra, a vitória contra o Bahia no Maracanã, Bruno Prado. É o Flamengo com seus desfalques, Flamengo que venceu 7 dos últimos 8 jogos na temporada com o Tite, então vem numa sequência boa. Às vezes não é aquela atuação que a gente espera do Flamengo, que o torcedor quer ver o Flamengo performar, mas é um Flamengo que mesmo assim mostrou raça nos últimos jogos, um Flamengo que arrancou resultados que antes não arrancava, Bruno Prado. Agora acho que nem dá para esperar atuações brilhantes, o Flamengo está bem desfalcado, mesmo na sequência normal com todo mundo, é difícil você jogar bem com tanta frequência porque você tem jogo em cima de jogo e lesão e contusão e desgaste, mas agora com tanto desfalque, com o elenco mais reduzido, e sem alguns jogadores de muita qualidade, não tem como esperar grandes partidas do Flamengo. Você pode esperar que o time seja forte, competitivo, como está sendo, né? Conseguindo resultados. Jogo com o Bahia. O Flamengo não jogou mais que o Bahia, mas conseguiu buscar o resultado, ganhar o jogo. Lá contra o Atlético Paranaense, conseguiu um pontinho também no final. É um momento do Flamengo se manter lá em cima e está conseguindo se manter na liderança por enquanto. Botafogo ontem perdeu. O Palmeiras vai jogar, na teoria é um jogo que o Palmeiras deve ganhar. Então, se o Flamengo empata hoje com o Fluminense, o Palmeiras pode passar, mas ok. Claro que é bom manter a liderança, mas se eventualmente perde a liderança, não é nenhum drama. Ainda tem muito campeonato. Você tem que se manter ali no bolo. Você não pode deixar o Palmeiras assumir a liderança e daqui a pouco abre 10 pontos. Isso não, aí você não pega mais. Mas você vai, uma rodada o líder era o Botafogo, agora voltou o Flamengo. Isso é normal, aí o Palmeiras pode ser líder hoje, mas na próxima aí o Palmeiras empata, o Flamengo volta, ou fica 1 ponto atrás, 2. Então isso o Flamengo está conseguindo fazer. É um time que está competindo, mesmo com os problemas que tem de desfalques, com o elenco mais reduzido, tendo que usar alguns garotos, com o próprio Everton Araújo, que fez o gol contra o Atlético Paranaense, o Lohan vai consolidando, que é um garoto talentoso, ainda bem jovem, aí você usa Léo Ortiz de volante,
precisou usar o Léo Pereira de lateral esquerdo, mas o time está se mantendo competitivo, né? Que é o que pode fazer nesse momento, e é um candidato fortíssimo ao título brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras, sem a menor dúvida, são os dois grandes candidatos ao Campeonato Brasileiro. Ô Vamp, eu vou passar a escalação do Flamengo, aí você vai passando o seu, né? Não, o seu feeling, fico, aquilo que você gosta. Fazendo. Tem nada Monstro, fazer, monstrinho. Quando você fica sozinho. Esforçado. Você tem tempo pra caramba pra raciocinar, né? Eu tava olhando assim o time do Fluminense e eu tava pensando assim, como o Diniz vai com o Fluminense, o último colocado. Eu pensando, né, Bruno? Digo, ó, eu iria com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel e Marcelo tá machucado, né? Diogo Barbosa. Aí o meio campo eu meteria Martinelli, Martinelli, né? Martinelli. O como é? Calegari, né? Calegari. O Calegari é lateral, tem o Lima. Lima. Saía com Lima. E Ganso, 3 volantes e Ganso. Keno e Cano. Aí eu digo, e o Flamengo? Eu digo, o Flamengo, a escalação aí que você deu era a mesma. Bate com a que você fez. Eu tiraria só o Luiz Araújo, deixava o Gerson lá e o Léo Ortiz vinha pra. Léo Ortiz com Alan. Hoje não tem o Cebolinha, né? Com uma lesão no quadril, tá fora. Tá fora do jogo. Bruno Henrique e Pedro e Lohan. Só os monstrinhos do Flamengo, hein? Do jeito que você gosta. Só monstro. O Gerson ali, onde o Gerson tá jogando bem. O Gerson foi muito bem no jogo contra o Bahia. Acho que até o melhor em campo foi o Gerson. Se o Alan tiver inteiro, o Alan com o Léo Ortiz de volante. Não toquei de volante aí. Coloquei o Alan. E tem o Léo Ortiz. Tem essa possibilidade de entrar o Léo Ortiz no meio. E deixar o Gerson onde ele tá jogando bem. Isso. Tem essa possibilidade também da entrada do Léo Ortiz e o Ayrton Lucas no lugar do Léo Pereira. Davi Luiz também foi muito bem no último jogo, né? Davi Luiz e Gerson foram 2 destaques do Flamengo na partida contra o Bahia, a vitória rubro-negra no Maracanã. E os dois vão ganhar sequência certamente logo mais às 4 horas. Fabrício Bruno, já a gente passa a informação. Estava mas suspenso no último jogo, hoje ele deve... eu acho que ele deve retornar, Tem torcedor do Flamengo até questionando, né? Que depois da proposta, o Fabrício Bruno caiu um pouco de rendimento, enfim. Deve ser normal, né? Mexe com o jogador, né? Esse tipo de coisa, né? Ele está tendo lá pra zaga, né? E outros nomes crescendo. Davi Luiz foi muito bem. Eu acho que o torcedor do Flamengo no ano passado, de repente, já via um fim de ciclo do Davi Luiz, que não era mais o mesmo, um jogador que podia entregar e não estava entregando, mas vem numa remontada, vem numa sequência boa. O Léo Pereira, bom jogador, esse muito regular. Léo Ortiz, que está chegando, está ganhando espaço. Então, ganha muita concorrência o Fabrício Bruno no time do Flamengo. Estava olhando, Pedro, só voltando no Fluminense. Os caras chegando para treinar todo mundo, aí pegou o menino lá que fez o gol do título. Quero ver aquela parada que teve no hotel, né? Os caras guardam, né? É o John Kennedy. John Kennedy. O John Kennedy falou, o que foi que eu fiz? Você sabe o que você fez? Não bate não, não bate não. Você deu um gol, fez o gol mais importante da história do Fluminense. Não bate não. Pô, fica olhando aquilo ali, não existe, cara. Não existe. A gente tem a fala do Tite sobre o diretor de competições da CBF, o profissional responsável pelo calendário, porque o Tite deu uma cobrada no Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, porque já é a segunda semana seguida que o Flamengo atua numa quinta-feira à noite e volta a jogar no domingo, às 4 da tarde, não respeitando aquele prazo mínimo, né, entre um jogo e outro de recuperação, que é o previsto por lei. O Tite deu uma cobrada mais forte. Já nós vamos exibir aqui a fala do Tite e também uma nota oficial divulgada pela CBF em resposta ao ex-técnico da seleção brasileira e, como disse o Vampeta, até no bate-pronto de sexta-feira, né? Tite, até outro dia estava ali na CBF, técnico da seleção, estava ali comendo aquela, né, Vampeta, a picanha. Lá é tudo de primeira. A picanha, tudo de primeira, junto com os caras lá, com os profissionais da CBF, e agora fez essa cobrança mais forte. E tem também o estádio do Flamengo, porque o Mengão deu mais um passo hoje para a construção do estádio, prestes a realizar um grande sonho da torcida rubro-negra. São 2 assuntos que a gente vai tratar ainda nessa edição do Canelada, fora o Corinthians, hein? Porque o Corinthians sempre tem aquela emoção, sempre tem uma notícia nova do Corinthians, da gestão Augusto Melo. Ele que foi lá conversar com os torcedores organizados, teve manifestação, daqui a pouquinho também aqui no... Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Mais tarde, depois do jogo, a gente volta aqui para comentar como foi. Valeu? Um abraço, forte abraço. Fiquem com Deus.